Oi pessoal, tudo bem com vocês? Ainda na série aqui sobre autoestima, eu vou falar para vocês 4 coisas que eu estou fazendo para pôr em prática essa questão de exercitar a minha autoestima. A autoestima para mim não tem nada a ver com beleza, ela tem a ver com acreditar em você. E acreditar em você às vezes também leva a pontos de reflexão sobre como as pessoas nos enxergam, como nós queremos ser vistos, né? Então, às vezes, essas perguntas ou essas preocupações nos deixa distante de quem nós mesmos nós somos, né? Então, vamos dizer assim, às vezes a gente deixa de fazer coisas por pensar o que tal pessoa ou tais pessoas iriam achar da gente ou pensar de nós. Isso nos enjaula, nos deixa... acaba apagando quem a gente realmente é. E você vai se tornando aquilo que as pessoas gostariam que você fosse, mas quem você realmente é? Então trazer essa busca interna, ela te deixa mais confortável para acreditar em você mesma, né? E aí, o primeiro ponto, eu excluí o meu Instagram. E por que eu excluí? Eu acredito que essa rede social, a gente acaba seguindo pessoas que às vezes não faz mais parte do nosso ciclo. As pessoas que não fazem parte do nosso ciclo também seguem a gente. Às vezes pessoas que não torcem por nada da nossa vida, às vezes está ali só porque às vezes nem elas mesmas querem estar ali. Às vezes elas estão ali por uma questão de sociedade, de repente não te chatear. Então, a gente deixa essas pessoas participarem da nossa vida, do nosso cotidiano. Às vezes você quer postar alguma coisa sobre você, sobre alguma reflexão, e aquelas pessoas que não fazem mais parte da sua vida vão estar ali te ouvindo e aquilo te deixa desconfortável. Então eu excluí por causa disso. O meu Instagram, ele, como eu já falei aqui, ele era profissional, então eu tenho muitas pessoas do meu ciclo no qual não faz mais parte hoje, porque além dele ser profissional, eu fechei o meu espaço, né? Eu fechei o meu salão. Nesse momento não faz mais sentido eu compartilhar a minha vida em alguns níveis com algumas pessoas que estavam ali. Não tô falando de cliente, tá, gente? Tô falando no geral, porque como era um perfil aberto, muitas pessoas que eu não conheço me seguem. Às vezes eu nem sei de onde elas são, mas elas estavam ali por um motivo. Porque elas gostavam do meu conteúdo de cabelo, do meu profissional. Então ele deixou de ser algo mais pessoal. Outro motivo, pessoas até mesmo do meu convívio não fazem mais parte do meu convívio hoje. Então eu não acho mais interessante e muitas vezes eu não tenho interesse de saber sobre a pessoa e também não gostaria que ela soubesse sobre a minha vida. Então foram alguns pontos que eu fui pontuando que às vezes estava me bloqueando para eu acreditar em mim, para eu seguir em frente, para eu dar um novo sentido, para eu recomeçar. Então, esse foi o meu primeiro ponto. Eu acabei excluindo, eu fui pensando por um longo período, desde que eu abri esse canal eu já tinha essa vontade e conforme eu fui estudando, eu fui vendo que aquilo realmente fazia muito sentido para mim. E então eu fiz. Então, eu também continuo aqui comprometida com o meu canal do YouTube. Então, esse é o segundo ponto que eu estou praticando essa autoestima. Porque eu já comentei aqui que estar aqui, não propriamente no vídeo, fazendo vídeos, porque eu tenho uma certa facilidade, não tenho problemas com isso, mas ser constante em acreditar que o meu conteúdo pode ser relevante para alguém, ou partilhar este meu momento aqui. Então, ter essa perseverança, ter esse compromisso com o YouTube é o meu segundo ponto de prática de autoestima, porque teve um vídeo, o primeiro vídeo que eu fiz, eu achei ele muito bom e eu assisti ele algumas vezes e eu continuei achando ele bom, mas chegou um momento que eu não estava mais achando ele bom, talvez porque eu repeti várias vezes e aquilo já tinha feito sentido, enfim, mas eu comecei a criticar tudo aquilo que eu estava falando no vídeo. Então é uma prática de autoestima para mim continuar com o canal, porque por muitas vezes eu vou criticar aquilo que eu fiz. Eu sou uma pessoa muito crítica, eu também já comentei aqui que além de ser muito crítica, eu me considero perfeccionista e eu acho isso um defeito
extremamente gigantesco, assim. Ele é ruim porque você julga você mesma, né? O tempo todo você sacrifica todas as suas ideias, todos os seus pensamentos, por o tempo todo você achar que tá imperfeito, que ainda não chegou naquela condição de ser postada, de ser falada, de ser compartilhada. E por muitas vezes a gente encontra no caminho pessoas que estão passando pelo mesmo momento, ou precisam ouvir aquilo que você quer falar, ou precisam de uma luz. Às vezes aquilo que você está falando faz sentido para ela e de repente muda alguma chavinha ali. Então, esse compromisso meu aqui com o YouTube é exatamente isso. É deixar de criticar, de me criticar, de acreditar em mim e continuar firme aqui nesse canal, compartilhando essa minha evolução, que eu acho que é muito importante. E eu acredito que muita gente esteja aqui nesse caminho também em busca desses conhecimentos, do autoconhecimento, da própria evolução. Então, esse é o segundo ponto que eu estou fazendo durante esses últimos dias como prática de autoestima também. E aí eu fiz também uma lista de metas para os próximos 6 meses. Eu faço isso habitualmente, mas eu coloquei talvez algumas metas que estavam fora do comum, porque normalmente a gente planeja algo como uma casa, um carro, uma condição de vida, um salário, sempre relacionado a dinheiro, né? Então eu coloquei algumas metas um pouco diferentes dessa vez. E por que ele é o terceiro ponto bem importante para essa minha prática de autoestima? Para eu acreditar em mim, acreditar em coisas diferentes, sair fora do óbvio, do comum que eu sempre vinha fazendo. Eu acredito que eu consigo ter um canal no YouTube, mas eu acredito que eu consigo monetizar esse canal. Não é uma das minhas metas para esses próximos 6 meses, mas eu coloquei algumas coisas fora do comum. E isso me faz um exercício de acreditar em mim, de acreditar que eu realmente consigo chegar lá, de acreditar que eu posso, de acreditar em mim mesmo, uma prática de autoestima. Então, essa lista de metas faz parte do meu terceiro ponto aí de prática da autoestima. E com isso vem muitas outras coisas, né? Então, por exemplo, hoje eu decidi gravar em um cenário diferente, eu estou aqui numa praça, estou em um lugar público, passível de julgamentos, então passa pessoas olham e tudo mais. Óbvio que eu busquei um lugar cômodo e confortável para mim, mas isso me tira da zona de conforto, e isso é muito bom para a prática da autoestima, porque a falta dela te põe numa zona de conforto, você acaba não fazendo coisas que você não está acostumada para não sofrer as consequências, de principalmente talvez ser julgada, às vezes não só pelo outro, mas por você mesmo. Então, todas essas reflexões, todos esses 3 pontos que eu tô fazendo, que eu fiz aí, ele te leva a outras reflexões e te leva a acreditar mais em você. O Instagram, além de ser uma ferramenta que eu não tinha mais interesse de interagir com muitas pessoas que estavam ali, não todas, mas muitas pessoas que não fazem mais parte desse meu convívio, da minha evolução e do meu próximo passo de vida, ele te faz você se julgar muito. Você se julga muito antes de postar, você se julga muito depois que você posta. E aí essa comparação sua com o outro, com, sei lá, alguém que tem aquilo que você quer, de repente algumas pessoas julgam isso como inveja, mas eu acredito que isso seja uma falta de autoestima mesmo. Essa comparação te põe em um lugar que, nesse momento, a quem está sensível a esse tema, não é interessante. Então, por exemplo, para chegar no momento de eu estar confortável naquela situação novamente, eu preciso de algumas práticas. Então, às vezes a gente precisa dar alguns passos atrás para depois dar alguns passos adiante. Então, fechar esse Instagram faz parte disso. Então, eu fechei com um momento de reflexão, um momento de busca de cura interior, de acreditar mais em mim, para que essas pessoas que não fazem parte do meu convívio possam estar ali vendo e eu poste sem julgamentos meu mesmo. Então, é mais uma forma de autoconhecimento até, né? Eu até fiz outro Instagram, mas eu não sigo ninguém e eu não sigo e não deixo ninguém me seguir, então coloquei algo bem aleatório. Coloquei ali todos os posts que eu gosto de salvar, as páginas que eu gosto de seguir, e isso tá fazendo mais sentido pra mim. Então,
esses aí foram os 3 pontos, então só recapitulando. O primeiro ponto foi fechar meu Instagram, conforme tudo que eu já expliquei. O segundo ponto é o comprometimento com o meu YouTube, postar aqui mesmo que eu julgue não sendo interessante, porque eu acredito que sirva sim para algumas pessoas, com certeza, esse meu momento de vida. E também essa lista de metas fora do comum, metas não óbvias, metas que me tiram da zona de conforto e que faz eu ter essa prática de autoestima, de acreditar mesmo em mim. Então, se você está nesse momento de vida, se isso tudo fez sentido para você, comenta aqui, vamos compartilhar essa questão de crescimento pessoal. Eu gosto muito de ouvir a opinião do outro e refletir sobre aquilo que eu pensei. Tem uma frase que ela faz parte de uma música muito conhecida, que é do Raul Seixas. Eu não sou muito fã do Raul Seixas, assim, mas essa música em si, ela fala muito sobre mim, ela me toca muito profundamente, porque eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela opinião formada sobre tudo. Inclusive, eu tenho ela tatuada aqui em mim, e quando eu tatuei, foi um momento muito diferente na minha vida. Eu já estava grávida, eu não sabia, e eu sempre fui uma pessoa que eu achava que eu ia demorar muito para ser mãe. E eu até acreditava por alguns momentos que eu não podia ser mãe. Eu achava que eu acreditava que eu tinha uma doença que não me deixava engravidar. Então, quando eu tatuei, eu já estava grávida. E depois de muito tempo, eu descobri que eu tinha realmente uma doença. Mas eu não sabia, então eu engravidei. E foi uma metamorfose para mim, porque eu acreditar que eu não podia ser mãe e querer ser mãe daqui muitos anos de quando eu engravidei, eu precisava de uma metamorfose, porque eu não estava pronta. Então, eu contei isso para te dizer que os comentários em vídeos, eles servem para nossa reflexão interna também. Porque às vezes a partir de um comentário gera uma reflexão que você pode pesquisar mais sobre isso e mudar a sua opinião. Então, ter uma metamorfose é melhor do que ter uma velha opinião formada sobre tudo. Então é isso, gente. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo para todos.